As mulheres estão cada vez mais independentes e os homens com muitos compromissos profissionais. É possível idealizar um amor de cinema e fazer parte do Felizes para Sempre? Não é nada fácil lidar com personalidades e sentimentos diferentes. Manter um relacionamento saudável requer condutas além de amar. Estamos com a especialista de desenvolvimento humano, Rosilei Quileiros, que está aqui para dar umas dicas aos casais. Seja muito bem-vinda. Um prazer estar com o seu público dessa tarde e vamos lá, é possível sim, né? Olha, seja bem-vinda, viu? Obrigada pela sua participação e a gente tem perguntas do público. Vamos a elas. Meu casamento vai super mal. Por quê? Porque ele me trai. Quer saber por que o homem trai tanto? Muito bem, doutora, por que o homem trai tanto? Muito bem. Por que será, né, que os homens estão traindo? Aí eu faço a pergunta de volta a ela. Você tem sabido nutrir o seu relacionamento? Você tem prestado atenção nos seus próprios comportamentos? Você tem se cuidado? Tem sido a melhor companheira do seu marido? Né? Então aí a gente precisa também fazer essa autoanálise, porque muitas vezes nós temos visto as pessoas responsabilizarem sempre o outro dos seus fracassos. Isso, não é só do lado sexual, né? Não. Porque as pessoas sempre pensam nisso, porque ela não transa muito, então o marido vai procurar fora. Mas não é só isso. Não. Um relacionamento não é feito só do sexo, não é verdade? O convívio, o companheirismo, o amor, a parceria, objetivos comuns, o cuidado consigo mesmo e o cuidado com o seu companheiro, com a sua companheira, isso é importante. Então a pergunta é essa em primeiro lugar. Você tem feito a sua parte, tem cuidado de você e tem nutrido a sua relação, né, das melhores coisas, tem se dado oportunidade de momentos a sós, de bons momentos, tem falado da vida, falado das coisas como um todo, de uma forma tranquila, como se deve ser numa parceria. No outro, né? Exatamente. Eu costumo dizer que as pessoas, elas, a partir de um tempo, elas olham e não veem mais. Né? Então você continua olhando o seu parceiro, a sua parceira, né, de uma forma como era antes, você continua apreciando e enxergando aquelas coisas que você via antes, porque se você não está vendo, você precisa também dar esses feedbacks a ele. Olha, não estou mais te vendo daquele jeito que eu gosto, né? E aí fica naquela de responsabilizar sempre o outro. Lógico que também tem as questões do outro, que essas são próprias. Se você não consegue, com um bom diálogo, com a comunicação e prestando atenção em todos esses sinais, se a responsabilidade é só do outro, aí você precisa realmente conversar com ele e ver se isso é o melhor para você e você quer ficar numa relação que realmente já não te satisfaz. Mas você precisa primeiro olhar para si. A gente tem mais pergunta do público. Oba! Por que existe esse sentimento de posse em relação ao namorado, ou à namorada, ao cônjuge? Por que existe esse sentimento de posse? O que origina ele? Essa pergunta é muito boa. Veja bem, então às vezes as pessoas têm lá as suas carências, as suas inseguranças, e aí na hora que ela se relaciona com alguém, ela precisa se sentir segura, ela precisa ter essa certeza de que o outro realmente é dela, está com ela, está para ela, e aí faz toda essa confusão e aí a relação deixa de ser algo gostoso, algo agradável, feliz, e aí passa esse sentimento de posse. Então precisa ver, né? Essa pessoa que tem esse sentimento, essa necessidade de ter, precisa fazer as suas avaliações mais profundas, né? Então, de repente, a gente está vivendo ali uma relação, mas está projetando nela coisas de relações passadas, às vezes de experiências que nem foram suas, foram experiências indiretas que viveu com o casamento do pai, da mãe, de pessoas conhecidas, e você acaba projetando na sua, então você fica com aquele medo que aquilo aconteça com você, aconteça de novo, e você fica projetando. Então eu costumo dizer, gente, deixa cada coisa no seu tempo.
Tá? Então, quando você vive uma relação que não foi boa, foi aquela sua relação naquele momento com aquela pessoa. E o futuro é novo. É você num outro tempo, com uma outra pessoa, as condições são sempre outras e as pessoas acabam levando as relações anteriores, as suas experiências de uma forma muito vívida ainda para o seu presente. E isso não é adequado. Então precisa prestar atenção nisso e dizer para esse parceiro, conversar com ele. Do que você tem medo? Quais as suas inseguranças? Porque se de repente são coisas passadas, orientar a busca de um profissional. E às vezes pode ser até uma insegurança que a pessoa não sabe o que é, mas que vem lá da infância. Exatamente. Né? Olha, 99% eu diria desse tipo de insegurança, das coisas que fazem esses comportamentos de posse, de ciúme e tal, são coisas inconscientes, a pessoa nem sabe de onde vem. Então realmente precisa avaliar. Deixar o outro com uma pulguinha atrás da orelha, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, gente, o ciúme sempre ele é gostoso, ele dá um tempero, aquela coisa gostosa. Puxa, ele realmente se preocupa comigo, ele quer me ter, ela quer me ter. Então isso é muito gostoso, mas passou disso, já fica muito, muito ruim. Então é preciso realmente confiar, é preciso que o outro tenha confiança. Você precisa ter a responsabilidade de dar ao outro boas condições para um relacionamento. E acho que uma coisa importante, né, que acho que você até já se referiu aí, é essa questão de você se colocar, porque às vezes você fica esperando do outro, que o outro perceba coisas em você e você não fala aquilo que você quer, né? O grande vilão da comunicação é você ficar achando. Não é verdade? Então, o pessoal aí é cheio de achar tudo. Então, achar que o outro é adivinho, por exemplo. Achar que o outro vai adivinhar os seus pensamentos. Então, assim, eu acho que se eu deixá-lo inseguro, ele vai ficar melhor comigo. Eu vou tê-lo mais para mim. Não é verdadeiro. Você está achando. Então, o que te faz pensar isso? Né? Então não é bem assim não. Você não pode de repente ficar ali se doando toda e querendo, como você disse, ficar sempre achando que você tem que ser a boazinha, que você tem que ser o bonzinho e fazer tudo pelo outro, e qualquer coisa que não fique bem, é minha responsabilidade, minha culpa, minha máxima culpa. Isso não é verdadeiro. Então a relação ela tem que ser algo equilibrado, de igual para igual. Na comunicação, deixar de achar as coisas, tudo aquilo que você não tiver resposta, pergunte. Doutora, essa é a forma de você realmente saber o que se passa dentro do outro, porque é uma outra cabeça, é um outro modelo. O outro tem que responder isso que eu também. Queria falar. Porque às vezes você namora é uma coisa, quando você vai conviver, né, muda tudo, né? Porque o outro às vezes tem um jeito muito diferente. Como lidar com essas diferenças? E então, na hora que as escovas de dente se juntam, né? É que as coisas realmente vão aparecer, as entrelinhas, né, gente? Porque é muito diferente você conviver uma relação em alguns momentos do que aquela coisa levanta, acorda, levanta, né? Até a relação com dinheiro, de repente, te magoa, né? Porque você percebe que o outro é meio mesquinho e você não é assim. Então, essas coisas magoam. Exatamente. Né? Então, eu digo que toda relação, ela tem esse começo, é uma fase onde você vai conhecer mais profundamente a outra pessoa e precisa de um tempo para isso. E assim, não faça julgamentos e considerações apressadas, né? Primeiro tenha a consciência de que aquela pessoa ela é um outro modelo de mundo. Ela teve suas experiências muito diferentes das suas e a gente cria o nosso modelo a partir dos significados que a gente vai dando às experiências. Então cada um vai dando os seus significados e isso forma a nossa forma de pensar, sentir e agir sobre as coisas. E é muito diferente em questões de dinheiro, em questões de organização,
conformam, né, de apertar a pasta de dentes, né? As mulheres não se conformam porque o homem pega assim e aperta. Então são coisas tão... Vão desde essas coisinhas pequenininhas, até assim, de repente, assim, você quer muito filhos e o outro não quer filhos. O outro não você quer. Nunca conversou então, sobre além de você precisar, antes de juntar as escovas de dente, como falamos agora há pouco, além de você precisar realmente ter um conhecimento maior dessa pessoa, entendê-la melhor, para não sofrer esses impactos, né? Depois de uma relação, um compromisso maior estabelecido, você precisa saber que você, ainda que você a conheça, você vai perceber, descobrir coisas que você... Gente, se nós nos descobrimos a cada momento, não é verdade? Verdade. O que dirá o outro? Então é preciso ter muito respeito, muita paciência, conversar o que faz isso e criar uma nova forma para os dois, que nem precisa ser a minha e nem a sua, que tá uma próxima, né? É assim para criar filhos, é assim para viver a dois, é assim para tudo, não é verdade? Resumiu bem. Muita paciência e muito amor também. Muito amor. Se não tiver amor, essas questões, desde as pequenininhas às maiores, elas ficam grandes demais para resistir. Obrigada, Rosileike, pela sua entrevista. Muito obrigada. Leão.